3342-6551. Taquara, Jacarepaguá, a caminho da Barra. Vem aí um programa com qualidade Manchete. Tecnos Skydiver. Não existem tempos difíceis para um relógio como este. Programa de domingo. Um oferecimento. Poupança Bradesco. Seu bom negócio de todo dia. Pois é, o tempo não para e, de certa forma, o relógio é o nosso pastor. Encontros, compromissos, infância, velhice, passado, presente e futuro. Segundo os gregos, tudo culpa de um deus chamado Cronos. Foi ele que inventou o tempo e os cronômetros. Desde o atraso brasileiro até a pontualidade britânica e o futuro japonês. Falando nisso, que horas são? Mas o tempo passa mais devagar para algumas pessoas. O programa de hoje traz uma reportagem especial que fala da solidão. E falta pouco tempo para a Copa da Itália de Falcão, onde hoje vamos conhecer suas igrejas. Tem também a história do Brasil contada por fotografias, o tempo aprisionado no papel. Você vai conhecer também uma jovem atriz de muito futuro, chamada Indra Liberato. Vai ver que os lançamentos em cinema e vídeo se preocupam com o jogo político deste fim de milênio. E vai saber qual é a realidade que os imigrantes brasileiros enfrentam em Nova York. E não é só isso. Um velho conhecido dos cientistas, o macaco Rhesus, continua apontando caminhos para a cura de doenças graves. E a música que traduz melhor que qualquer palavra a beleza de Guta nas águas do Pantanal. Divinamente nua lua, tritura a sombra na preguiça, e a rocha sobre o céu atua quando o desejo morre de preguiça. Vocês viram que nós começamos falando do tempo. Só que existe uma maneira de fazê-lo parar, de driblar a marcação dele com um clique. Vamos ver agora um pouco da história do Brasil que a fotografia conta. Frações de segundo que ficam para sempre. Já foi até dito que 1000 palavras não valem uma imagem.
sensibilidade para preservar importantes obras históricas, a fotografia se encarrega de registrar e documentar. É o caso do Palácio Monroe, por exemplo, onde funcionou o Senado quando o Rio era a capital da República. Na década de 70, a construção do metrô varreu da Cinelândia o Palácio Monroe. Como se não bastasse este crime contra a memória nacional, no início dos anos 80, a sede do então Ministério da Agricultura, na Praça 15, também foi demolida. A fotografia dá asas à imaginação e, nos muitos papéis que ela tem, registra as várias épocas das cidades. Um bom prato para quem tem bom gosto e quer mexer com as emoções de um tempo mais romântico. Aqui, por exemplo, no Bar Luiz, um dos mais tradicionais do centro do Rio, existem diversas fotos da Rua da Carioca, hoje tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. O tombamento impediu que fossem destruídos os sobrados do século XVII, por onde passaram pessoas como Rui Barbosa e Cartola. O país fervilhava e os acontecimentos marcavam a vida da capital da República. No Largo de São Francisco, no centro da cidade, por exemplo, circulavam os rumores sobre a política. Enquanto isso, a princesinha do mar era mansa e bucólica. Poucos poderiam imaginar que ela poderia se transformar numa Copacabana violenta e neurótica. Mas era preciso um caminho melhor para quem vinha da zona norte do Rio. No final dos anos 50, tinham início as obras do Aterro do Flamengo. E junto ao aterro está um dos lugares mais bonitos do mundo, a Baía de Guanabara. Só mesmo o antropólogo Claude Lévi-Strauss não gostou, mas apesar de toda a poluição, ela continua sendo bela. O antropólogo Claude Lévi-Strauss detestou a Baía de Guanabara. E quem poderia imaginar que a imponente Sampa com a Avenida Paulista se transformaria no centro financeiro do país? A fotografia está aí para nos provar. Provar também que não se documenta a história de um país sem os homens que fazem parte dela. Imagine que o deputado federal Edmundo Barreto Pinto perdeu o mandato porque se deixou fotografar em trajes íntimos. Leis da época, mas que não impediram que o menino saísse correndo para abraçar o presidente francês Charles de Gaulle quando ele visitou o Brasil. Mas às vezes a intimidade passava dos limites e a solidão poderia incomodar. E de repente, na luta pelo exercício da democracia, alguém pode escorregar. Houve um tempo em que o jornalista e principalmente o repórter fotográfico tinha uma relação muito mais próxima com o poder, com as pessoas que estavam no poder no Brasil. Você acha que isso facilitava com que vocês, fotógrafos, fizessem melhores fotos de momentos mais interessantes dos políticos? Facilitava na medida que a gente tinha um acesso direto com o poder, né? Eu, quando comecei há 32 anos passados, na época do Juscelino e depois no governo Jango, eram governos que eles respeitavam muito a imprensa. E eles não faziam por outra. Eu mesmo, um dia, me lembro que eu almocei numa favela e jantei com o presidente Jango lá. Eu e os outros fotógrafos estávamos depois de toda a tarde esperando o presidente. De que nos recebendo no final da 8 horas, 9 horas da noite, ele chegou e disse: moçada, vocês não perderam por esperar, vão jantar comigo. E ficou na cabeceira, né? Mas poder é, acima de tudo, ter cultura. E a Bossa Nova foi, sem dúvida, um dos movimentos musicais mais importantes do Brasil. Saiba que isto em mim provoca imensa dor. E João Gilberto, uma das expressões máximas da Bossa Nova, parece que tinha melhor humor na época. Depois vieram os festivais, lembram? A Banda, Arrastão, Disparada, Alegria, Alegria e tantas outras. E a gaúcha Elis Regina começava a aparecer nas noites. E como Elis mudou de cara, hein? Quer dizer, de cabelo. E os fotógrafos estão aí para registrar mudanças nos costumes e no visual. Meu coração. E por falar em visual,
houve época em que toda moça sonhava em ser Miss e conseguir um bom partido. O Brasil tremia com as belas pernas nas passarelas e chorou muito com as famosas 2 polegadas a mais que fizeram Marta Rocha perder o título de Miss Universo. E quem disse que intelectual não gosta de admirar a beleza? Olha só, Manuel Bandeira, Fernando Sabino, Armando Fortes e Pompeu de Souza extasiados diante de Marta Rocha. Em Dalece corre um folclore nas redações de televisão, de revista, de uma forma geral, de que vocês, fotógrafos, davam laxante para as mães, para se verem livres delas. É verdade isso? Exatamente, exatamente. Eu uma vez fui em Long Beach, eu acredito, nós compramos um chocolate. Laxante. Laxante. Exatamente. Aí as mamães agitam de tal maneira que para conseguir trabalhar, a única maneira que foi feita foi dar para elas tomar um pouquinho disso para ver se elas saem da... Mas não foi só Marta Rocha que fez o Brasil chorar. A derrota para o Uruguai por 2-1 na Copa de 50 fez muita gente ficar com o coração na mão. Pois é, e apesar da fotografia já estar casada com o computador, tem coisas que ainda resistem ao tempo. Por exemplo, a gente encontra também nas principais cidades brasileiras o método mais artesanal e emocionante de fazer fotografia, o velho lambe-lambe.